Olá, está para começar Gente Interessante. E hoje nós vamos falar sobre plástica, rejuvenescimento, só que plástica genital feminina. E para isso nós chamamos um especialista na área, Dr. Luiz Fernando Borges. Gente Interessante está começando. Olá, Gente Interessante hoje está trazendo um convidado para lá de especial. Aliás, ele é um consultor já sobre assuntos de mulher. Ele é um especialista em ginecologia, ele é médico, ginecologista, obstetra e especialista em endometriose, tratamento de endometriose. E também ele é pós-graduado em reprodução humana. E nós vamos falar sobre um tema bastante interessante, um tema bastante atual, que é um tema de estética, de rejuvenescimento, de ficar bonito para sempre. E para isso nós vamos falar sobre estética ou cirurgia genital feminina. Luiz Fernando, muito obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Obrigado, Elias. É sempre muito gostoso participar do teu programa e principalmente poder estar te revendo, é uma amizade já pessoal. Muito obrigado pelo convite. Eu aqui agradeço. Luiz Fernando, antes de falar de cirurgia plástica genital feminina, eu queria falar sobre o que você recentemente teve em Barcelona, fazendo um curso de reprodução. Aliás, você é especialista em reprodução. A Espanha é um polo de reprodução humana ou simplesmente ele sediou esse evento lá? Elias, eu estive lá na Clínica IVE de Barcelona, onde é a sede da clínica, o serviço do professor Agustín Ballesteros, um espanhol muito interessante, uma pessoa muito inteligente e muito atualizada. De lá saem vários trabalhos na área de reprodução humana e eles estão sempre na frente na questão das tecnologias. Para você ter ideia, Elias, eles são responsáveis por 160 mil bebês de provetas no mundo. Puxa. Então eu estive lá tem a tal das tradutoras e intérprete, Elias. Tem a sala da tradutora da Inglaterra, da Espanha, dos Estados Unidos. É uma referência mundial, então. Uma referência mundial. Então de lá saem muitos trabalhos, muitas inovações, sendo sempre buscada a melhor tecnologia e resultado em reprodução humana. E o que você viu, em termos assim, de inovação na área de reprodução humana? Ô Elias, além dos avanços que acontecem mundialmente nas legislações que permite a formação de famílias plurais hoje em dia, aqueles relacionamentos homoafetivos, onde já é possível, através da reprodução humana, atingir o objetivo de ter um filho, um relacionamento homoafetivo feminino, depende de um banco de sêmen e a reprodução humana suporta isso. E o relacionamento homoafetivo masculino, onde os dois homens necessitam de um útero, uma barriga solidária e um óvulo. Chamada barriga de aluguel. Chamada de barriga de aluguel. E precisa de um óvulo de uma delas ou até as duas. É possível as duas engravidarem simultaneamente ao mesmo tempo. Então, além de toda essa questão da formação das famílias plurais, que mundialmente as legislações, os supremos estão reconhecendo as uniões homoafetivas, os relacionamentos diversificados, eles estão muito avançados na questão da pesquisa genética embrionária, Liz. Entendi. Então, assim, é possível, através de uma biópsia embrionária, de um embrião dia 5 de vida em blastocisto, você fazer várias predições a respeito de prevenções de malformações embrionárias. Entendi. E eles também têm um desenvolvimento muito interessante na questão do endométrio. O que nós precisamos para resultar numa gestação, Elias? Além do sêmen, dos gametas masculino e feminino e de um útero, é necessário que o endométrio, aquela camada interna do útero, esteja preparado para receber uma gestação. Então eles estão com algumas pesquisas na área de pesquisar se o endométrio tem algum processo inflamatório, alguma infecção crônica, chamada endometrite, através de testes não muito invasivos, que permite esse resultado. Então a mulher tem que ter certas condições preparatórias para receber esse feto. E você pode escolher o sexo também? Exatamente. Aqui no Brasil, Elias, não é possível fazer uma pesquisa genética pensando na escolha do sexo.
Então eu costumo dizer assim, você não pode escolher, mas você pode preferir. A partir do momento que você recebeu um resultado de um PGTA, a pesquisa genética pré-implantacional, o casal pode escolher dentro daqueles embriões qual ele quer transferir. E ao lado vai estar o sexo do embrião. Então a gente fala, não, o PGTA não é para escolha de sexo, para evitar um possível eugenismo, certo. Uma característica mais ou menos assim, mas é possível preferir, diante de um resultado de uma pesquisa genética. Então ele trabalha com probabilidade. Exato. Você tem 5 embriões lá, 4 perfeitos, 2 masculinos e 2 femininos, você pode apontar qual embrião você quer transferir. Bom, nós estamos vendo a população ficar cada vez mais adulta, né, para não falar velha, que existe uma diferença, eu acho, abissal entre ser velho e ser idoso. E as pessoas querem ficar bonitas e sempre jovens. E a gente está vendo a explosão mundial das harmonizações corporais, a harmonização facial, e a gente vê também surgir um apelo muito grande na plástica genital feminina. Isso é uma opção? O que é isso? Elias, quando eu me formei há 20 anos atrás na saúde da mulher, os avanços que ocorreram são absurdos. A questão da reprodução humana. Quando eu me formei como título especialista em ginecologia e obstetrícia, Elias, a gente fazia as condutas clínicas em ginecologia e obstetrícia, pré-natal, o parto, a cesariana, a cirurgia de retirada de útero. E a área da saúde da mulher hoje, Elias, ela está muito sedimentada. Então, como eu sou um profissional bastante curioso, eu fiquei esses anos todos fazendo cursos. Eu gosto de todas as áreas da saúde da mulher, eu só não faço oncologia ginecológica, Elias. Então, você falou que eu atuo na endometriose, na reprodução humana. E uma área que me atraiu bastante, que foi uma coincidência assim do acaso, Elias. Eu faço um atendimento numa clínica em São Paulo, na Human Clinic, que eles são voltados totalmente para a área da estética. Eu fui lá fazer reprodução humana, oferecer tratamento de reprodução humana. E aí eu fiz uma parceria muito boa com uma dermatologista que é a pioneira no Brasil, a doutora Úrsula, na estética genital íntima. Úrsula do quê? Úrsula Weitmann, é um sobrenome. E aí ela desencadeou no Brasil todas as questões de estética genital feminina. Tá? Então ela faz muita área de laser e ela começou a me convidar para fazer as labioplastias. Então você me perguntou, é uma escolha ou uma opção estética? Muitas mulheres, Elias, se sentem muito incomodadas com aquelas hipertrofias muito acentuadas de pequenos lábios vaginais. Elas se queixam de que vai na praia e o biquíni fica mais estufadinho, ou até algumas vulvaginites de repetição, Elias, que estão relacionados com uma hipertrofia muito acentuada de lábios vaginais. Então é possível, não só pela questão estética, a mulher poder fazer um cuidado... Questão de saúde também. Questão de saúde, evitar uma vulvaginite de repetição, aquele constrangimento num ambiente público ou numa praia, igual eu falei para você. Então, no caso, a cirurgia estaria também indicada, não só por um problema de envelhecimento, de expansão do próprio tecido, como pode ser um problema congênito também. Exatamente. A pessoa pode ter esse problema já de nascença. Exatamente. A gente pega muito, por exemplo, Elias, mulheres com lábios vaginais com tamanhos muito diferentes. Igual existe assimetrias de mama, às vezes a mama direita muito maior que a esquerda. Faz uma correção. Faz uma correção, ou você coloca uma prótese na menor, que para igualar, ou reduz. E o lábio vaginal, tem muitas mulheres que apresentam um defeito congênito, e elas ficam muito constrangidas com isso. Então é possível tratamentos estéticos, né? E não é só a labioplastia, nós vamos estar falando nos tópicos, entra a questão do cirurgião plástico também, através de lipoaspiração de vulva, de vagina, e a dermatologista também na questão do laser. Quando que a cirurgia íntima feminina deixa de ser uma escolha, ela passa a ser uma necessidade? Nesse caso que eu te falei, da questão da vulvaginite de repetição que esteja relacionada com os lábios vaginais muito acentuados e o constrangimento que a própria mulher sofre em ambientes públicos ou numa praia, numa piscina, com a questão dos biquínis. Elas falam assim, parece que eu estou de moldes, é a queixa recorrente delas. Então, nesses dois casos, Elias, deixa de ser uma opção e passa a ser uma necessidade. A pessoa pode fazer isso em qualquer idade? Geralmente, Elias, a gente prefere que a mocinha faça após os 16 anos de idade. Já está desenvolvida. Já está desenvolvida. Acabam nos procurando menininhas de 13, 14 anos,
ainda sem uma vida sexual ativa. Então, nesse caso, eu procuro fazer uma orientação de aguardar mais uns 3, 4 anos para poder estar fazendo o procedimento. Tem muito tabu ainda em relação a esse tipo de cirurgia, Fernando? Diminuiu bastante, viu, Elias? Hoje as mulheres, elas querem o quê, Elias? As mulheres, os avanços que ocorreram na ginecologia, Elias, veio muito de encontro com a necessidade das mulheres. Então as mulheres querem o quê? Tratamentos minimamente invasivos, né? Bastante atualizados, que provoquem o menos desconforto possível, com uma recuperação pós-operatória satisfatória. Então as mulheres procuram muito a questão da estética genital hoje, por essa questão de necessidade e como também uma opção estética. Tudo bem, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos num minuto. Não sai daí, que nós temos muita coisa para falar com o Dr. Luiz Fernando Borges. A odontologia da Unipós é tecnologia de última geração. Clínicas, laboratórios e corpo docente composto de mestres e doutores. Vamos com tudo, usando criatividade e tecnologia. Somos referência da graduação à pós-graduação em todas as especialidades. O sucesso de vocês é a nossa maior satisfação profissional. Atividades práticas desde o primeiro ano fazem dos nossos alunos referência no mercado de trabalho. Melhor da odontologia para os nossos alunos. Odontologia Unipós. Cada vez melhor, tecnológica e internacional para você. Olá, gente interessante, está de volta. Hoje recebendo o Dr. Luiz Fernando Borges. Ele é ginecologista obstetra e especialista em reprodução humana. E nós estamos falando sobre plástica genital feminina e as suas vantagens e como ela está indicada ou não. Luiz Fernando, como que é feita essa cirurgia? Ô Elias, no caso da hipertrofia de lábios vaginais... Hipertrofia, gente, é aumento. O aumento excessivo dos lábios vaginais, bem lembrado. Uma coisa que eu já aprendi, principalmente na prática, existe a técnica cirúrgica e existe a prática, Elias, que você sempre tem visto na tua profissão, que é o respeito, é ir de encontro com as necessidades da mulher, tá? Então, quando a mulher me procura com uma hipertrofia de lábios vaginais, além de fazer um exame físico, um estudo fotográfico da questão em si, eu procuro saber daquela mulher o que ela pretende para ela. Tem mulheres, Elias, que procuram fazer uma cirurgia o mais radical possível. Aquela labioplastia para praticamente ficar sem pequenos lábios vaginais. Certo. E tem mulheres que querem fazer uma labioplastia discreta, parcial, mantendo o contorno dos lábios vaginais, só que de uma forma mais sutil. Então isso é uma coisa muito importante, Elias. Como tudo em medicina, em odontologia, é você procurar saber da paciente, da cliente, o que ela pretende, o que ela gostaria para ela, para poder atingir o melhor resultado possível. No caso, uma vez que a pessoa tenha feito uma cirurgia, ela pode fazer retoques, fazer outras futuras? Pode fazer retoque, Elias. Principalmente que agora, com os preenchimentos existentes, que os dermatologistas fazem bastante, não só em face, mas na região genital também, é possível ter uma... Só que esses preenchimentos são temporários. A face é 5, 6 meses, tem que repetir. Exatamente. Então, assim, é por isso que eu falo, né? No começo lá das nossas cirurgias, que você não pode fazer um procedimento baseado no que você acha melhor para o paciente. Se você faz uma ressecção agressiva, radical dos lábios vaginais, aí aquela paciente depois fala que gostaria de ter preservado um pouco mais. Aí não tem então, jeito. Essa documentação fotográfica, essa anamnese, que é a nossa conversa com os pacientes, né, Elias? É o que existe de mais importante nesses casos.
Ô, Fernando, me fala uma coisa, essa cirurgia ela é feita em consultório, ela pode ser ambulatório, obrigatoriamente em hospital, como que ela é feita? Boa pergunta, Elias. Essa é a grande questão. Quando a gente vai fazer uma labioplastia mais radical, eu prefiro fazer em ambiente hospitalar e com uma anestesia que a gente chama uma raquianestesia em cela. É aquela raquianestesia num plano bem baixo que faz a anestesia Só a parte de baixo. só da cintura para baixo, tá? É mais baixo ainda que uma de uma cesariana, por exemplo, tá? Então que cesariana geralmente pega do umbigo, um pouquinho acima do umbigo para baixo, naquele plano. É uma raquianestesia em cela que a paciente logo em seguida retorna à locomoção, às atividades normais. Ela fica internada um dia ou ela pode ir embora no mesmo Faz dia? de manhã, à tarde está indo Já para pode ir casa. embora. Geralmente a gente deixa um gelo no pós-operatório, mas eu quero completar contigo o porquê dessa raquianestesia. Quando a gente pega um lábio vaginal e aquela região, a gente faz uma anestesia local, que forma aqueles grandes botões anestésicos, é uma região muito sensível, Alice. Você acaba tendo que fazer uma infiltração muito grande para a paciente não ter dor. Quando você faz grandes botões anestésicos, você perde o parâmetro de onde você deve fazer a ressecção. Então, muitas vezes, a cirurgia não sai de acordo com o que você pretendia. Você perde o referencial. Perde o referencial, aquele estudo fotográfico que você fez antes, aquela marcação que pode ser feita, ela se perde. Então, é muito melhor fazer com uma raquianestesia. A paciente fica totalmente sem dor, fica sem aquele incômodo das próprias aplicações E a recuperação da cirurgia? A recuperação é meio chata, Elisa. A gente tem que ser bastante transparente, claro. Tá? Essas cirurgias devem imediatamente utilizar um anti-inflamatório e gelo local várias vezes ao dia, porque aquela região tende a fazer um edema local bem importante, tá? E é bem sensível, o paciente acaba tendo um desconforto interessante. E a gente acaba liberando para as atividades normais depois de 30, 40 dias. Para atividade sexual? Isso, 30, 40 dias após a cirurgia para retornar às atividades sexuais. Entendi. E algum outro procedimento a pessoa tem que fazer depois de fazer a cirurgia ou é aguardar, recuperar e voltar à sua atividade normal? Aguardar e recuperar, geralmente é muito difícil, mas às vezes a gente tem que fazer um retoque de um dos lados para ficar com uma simetria adequada, mas é muito difícil isso. Quando você faz uma labioplastia com uma raquianestesia, geralmente você atinge o resultado em uma cirurgia somente. Os planos de saúde cobrem esse tipo de cirurgia, Luciano? Geralmente cobre, Elias. Tem alguns planos de saúde que tem uma cobertura para ressecção de lábios vaginais, mas essa cirurgia acaba sendo enquadrada numa questão estética. Então tem que ser visto isso de acordo com cada caso. Eu fiz uma relação de 6 tipos apenas, isso como um curioso, e eu queria que você me falasse, para ficar mais didático para o pessoal. 6 tipos, labioplastia. Isso, labioplastia é essa cirurgia da redução dos lábios vaginais que a gente comentou o tempo todo aqui. Aquela mulher que está incomodada com a situação ou aquela mulher que quer fazer uma redução estética, puramente estética, também está indicado. O que é redução do Monte de Vênus? Ô, Elisa, aí essa cirurgia a gente deixa mais para o cirurgião plástico, né? Aquela região de vulva e vagina, tirando a mucosa vaginal, aquela região de vulva, também é uma região, como em outras partes do corpo, suscetíveis a ter algumas lipomas, aumento de volume, a questão gordurosa, ou até aqueles próprios abdômen avental que acaba atrapalhando mais ainda o Monte de Vênus. Então, geralmente, o plástico indica que entra nessa uma lipoaspiração da região. Então, a flacidez dos grandes lábios seria exatamente isso que você já falou. Isso. O que é clitoroplastia? Exato. Existe uma técnica cirúrgica que você faz uma abordagem do clitóris. Muitas mulheres, até dentro dessa questão que a gente falou uma malformação congênita, apresentam um clitóris muito avantajado. E isso é uma coisa que também é muito importante da labioplastia, você utilizar como um referencial, Elias. Se você, aquela mulher que tem um clitóris muito avantajado, se você faz uma ressecção muito agressiva dos lábios vaginais, o resultado... Fica maior ainda. O resultado... Ele acaba expondo mais. Expondo mais a questão do clitóris. Mas o clitóris é algumas técnicas bem apuradas, Elias, que eu costumo indicar quando é algo muito radical e quando a paciente realmente quer. Porque o clitóris está totalmente ligado com a questão da sensibilidade no ato sexual. Então, o cuidado da redução do clitóris tem que ser muito grande.
utilizando a técnica adequada. Isso tem que ser muito bem conversado com as pacientes. E pode perder sensibilidade? Pode perder sensibilidade. Você mexeu em clitóris, em algumas regiões que tem inervações específicas, você pode ter uma redução do prazer sexual. Então você vê que fazer com quem sabe, né? Com quem conhece. E que a reconstituição do ímã existia antigamente? Essa ilusão que a mulher acabava sendo deflorada e que ela tinha que casar virgem. Essa reconstrução do ímã é alguma coisa só folclórica, é só ritual, ou ela pode ser reconstruído mesmo? Ele pode, Elias, e principalmente, não somente nesses casos que você está citando, eu já me deparei em 20 anos de ginecologia com crianças que colocam, às vezes, um objeto estranho na vagina. Eu já tive menininha de 8 anos que, por algum motivo, colocou uma bolinha de gude dentro da vagina e você tem que fazer uma abordagem no centro cirúrgico para retirar aquele corpo estranho. E muitas vezes a gente dá um pontinho, né, no ímã para manter aquela questão da virgindade. E algumas mulheres, por questões, às vezes... De vaidade. De vaidade ou questões pessoais, aquelas mulheres que às vezes teve uma educação muito rígida e essa situação do casamento, algumas acabam procurando também para fazer uma reconstituição da região do ímã, para fazer como se fosse a preservação da virgindade. Olha que interessante. A gente ouvia falar muito no passado a cirurgia de períneo, né? Perineoplastia. Aquela mulher tinha muitos que tinham parto normal, elas acabavam tendo que fazer o famoso PIC. O que consiste essa cirurgia de perineoplastia? Ô Elias, a cirurgia de perineoplastia hoje, ela foi um pouco deixado, não vou dizer de lado, porque frequentemente eu acabo fazendo porque tem casos bem específicos. De parto normal. De parto normal. Quando você tem uma cistocele, que é aquela queda da bexiga, o pessoal conhece como a queda da bexiga, que provoca até uma incontinência urinária, acompanhado de uma rotura da musculatura de períneo no parto normal, que diminui o prazer da mulher, você pode fazer uma perineoplastia anterior e posterior. A perineoplastia anterior é aquela que você faz uma ressecção da mucosa da bexiga e praticamente você faz algumas bolsas e levanta essa bexiga. E a posterior, você faz uma ressecção da musculatura ali, perianal, transverso superficial do períneo, e você acaba fazendo algumas suturas com o objetivo de estreitar o canal vaginal. O canal da abertura. Tá? Então, assim, a perineoplastia hoje, pelo número de cesarianas hoje em dia, que aumentou muito, né, Elias? Acabou sendo uma cirurgia que foi substituída, inclusive, Elias, com novas tecnologias. Hoje a gente tem algumas mulheres com incontinências urinárias e com queixa sexual, Elias, de desconforto. Que sente um alargamento no canal vaginal. Você indica, não são todas que conseguem fazer, Elias. Uma fisioterapia uroginecológica é algo a médio e longo prazo. Muitas pacientes acabam desistindo, né, de você indica uma fisioterapia uroginecológica. Hoje tem uma cadeira, Elias, ela custa R$250 mil. Puxa vida. Ela chama Encela. Ela tem um grande de um ímã. A mulher senta lá naquela cadeira com roupa normal. Ela faz 6 sessões de 28 minutos, Elias. O resultado para esse tipo de situação, quando bem indicado, é fantástico. A mulher faz um trabalho da musculatura perineal e ela consegue ter uma melhora daquela contratura muscular, uma melhora daquela musculatura da região, e até alguns casos de incontinência urinária leve, Elias, também são corrigidos com sessões de exercícios de 28 minutos cada sessão, são 6 sessões no total. Tá? Então essa cadeira chama Encela. Lá em São Paulo, na clínica que eu atuo, tem essa cadeira, eu vejo o resultado das pacientes no pós, e realmente é algo bastante interessante que pode ser utilizado em casos específicos de rotura perineal. Nós vamos estar colocando no ar esses endereços, para você localizar e falar diretamente do Dr. Luiz Fernando. Fernando, nosso tempo está se esgotando, eu tenho ainda um monte de perguntas, mas eu gostaria de saber que vocês estavam imaginando em trazer esses cursos, montar esses cursos, evidentemente destinados a médicos, ginecologistas. Exatamente, Elias. A tua pessoa, eu te considero um grande amigo em Rio Preto. Obrigado. Sempre foi ligado com a questão do ensino.
Nós estamos idealizando a doutora Úrsula, que é a precursora da estética genital, eu repito, no Brasil, não é em São Paulo, é no Brasil. Ela montou um grupo de profissionais que envolve cirurgiões plásticos, ginecologistas e dermatologistas para poder fazer um curso, quem sabe uma pós-graduação, Elias, com conteúdo programático bem interessante, baseado em teoria e também em prática de ambulatório, atendimento a paciente, essa propedêutica do que a paciente pretende, essa documentação fotográfica e também atuar em centro cirúrgico ou até em ambulatório para casos mais leves, nessas pacientes com esses tipos de procedimentos. E fazer um curso com atendimento de pacientes e tudo mais. Atendimentos de pacientes, tudo certinho, com todos os protocolos bem elaborados. Quando você tiver isso, traga para a gente poder divulgar aqui. Eu sei que onde você coloca o dedo a coisa acontece e com certeza vai ser uma grande oportunidade para a gente... E a procura é enorme, viu, Elisa? As pessoas nos ligam, em São Paulo, por exemplo, eu quero acompanhar vocês durante 2 dias de atendimento para poder saber como é que essas intervenções avançadas em estética genital feminina... E Rio Preto merece um curso desse nível, né? Sem dúvida. Tempo esgotado. E a clínica nova, como é que tá? Graças a Deus está muito bem, Elisa. Eu estava até te falando que... Endogin? Endogin, aqui em Rio Preto, no bairro Imperial, próximo à Unimed. Nós estamos com outros profissionais lá também. Eu estava te contando que eu tenho ido com frequência para São Paulo. Eles sempre me pediram lá para conseguir abraçar outras coisas. Eu não consigo realmente. O meu foco lá é na reprodução humana. E agora acabei abraçando também esse projeto. Eu comecei a fazer umas labioplastia para a doutora Úrsula lá. Ela gostou bastante e me colocou nesse projeto. E nós vamos conversar bastante a esse respeito ainda. Muito obrigado, Luiz Fernando, por essa entrevista. E obrigado a você também por ter nos acompanhado até agora. Gente interessante. Vai deixar todos os endereços de contato do Dr. Luiz Fernando e voltamos no próximo programa. Até lá.